Fala Lagoinha, seja bem-vindo a mais um GC Online. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de estar entregando esse momento em oração. Então você que está em casa, já prepara o ambiente, separa ali com a mulher, com as crianças e com quem você estiver assistindo, para que possamos poder entrar em oração e entregar esse momento. Amém? Pai, graças te damos, meu Senhor Jesus, pois tu sabes que estamos aqui apenas para te adorar, meu Senhor Jesus. Viemos aqui apenas com a intenção de entregar todo o nosso louvor, toda a nossa palavra, toda a nossa adoração e todo o nosso amor a ti, meu Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, tu conheces nossos corações. Sabe que estamos abertos a ouvir mais da tua palavra. Sabe que estamos abertos a ouvir mais dos teus princípios. Sabe que estamos abertos a te obedecer, meu Pai. Por isso, desce hoje com a tua graça ungênita sobre este ambiente. Visita as pessoas que estão em casa, meu Senhor Jesus. Visita aqueles que estão enfermos nos hospitais, meu Pai. Visita os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, meu Pai, que estão precisando tanto da tua mão, da tua ajuda e dos teus milagres, meu Senhor Jesus. Sabemos que tudo ocorreu por conta da mão do homem, meu Senhor Jesus. Mas mesmo 1000 mãos de homens, meu Pai, não se comparam ao que um toque teu pode fazer, meu Senhor Jesus. Por isso cremos e cantamos esta canção, meu Pai. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, e só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos dar início ao nosso estudo do nosso GC Online de hoje, né? O tema do nosso GC se chama Relacionamento Imparcial com as Pessoas, né? E queria que você em casa, né, já organizasse e pegasse sua Bíblia para a gente estar lendo Tiago 2, do 1 ao 9, né? Então, abre aí sua Bíblia, vamos estar lendo esses versículos. E se chama Tratamento Igual para Todos. E diz assim: meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro, pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratem melhor o que está bem mais vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu, e aos que amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedeceram à lei do reino, estarão fazendo o que devem. Pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados, né? Só pelos esses versículos a gente consegue entender o relacionamento imparcial. Como é que você pode estar dentro, né, da sua igreja? Como é que você pode estar vivendo as coisas sobrenaturais de Cristo, mas se você trata diferente as pessoas, como é que você tem um tratamento diferente com cada um com elas? Então,
E meus irmãos, a gente deve ser imparcial com as pessoas e não parcial com as pessoas. Se a gente vê uma pessoa ali, a gente fala com ela. Se a gente vê uma pessoa mal vestida, a gente fala com ela da mesma forma. E um dos exemplos que mais me pega nos dias de hoje são quando a gente vê uma pessoa num sinal com uma criança, com 2 ou mais crianças ali. E muitas das vezes a gente tem uma moeda, a gente tem um dinheiro para entregar para essas pessoas e a gente fala assim, eu não vou entregar. Porque a vestimenta dela, a cara dela me diz que ela não vai fazer bom desfruto desse dinheiro. Ela vai usar para outra coisa. Mas a gente não deve tratar isso como prioridade na nossa vida. Nós não sabemos o que ela vai fazer com o dinheiro, mas a gente deve cumprir aquilo que está escrito na palavra. A gente deve entregar com alegria, mesmo se a pessoa for fazer o bom dinheiro ou outra coisa, né? É um dos exemplos que acaba fazendo que eu pense a cada dia, né? Ter um relacionamento imparcial com cada pessoa, mesmo ela vindo de um lugar pobre, mesmo ela vindo de um lugar rico, eu vou tratar cada uma pessoa, né? Como a gente deve tratar. Porque nem mesmo Cristo tratou mal as pessoas, porque eu devo tratar cada uma pessoa má, né? E na nossa agenda, né, diz que nas diversas formas de relacionamento entre as pessoas, em todos há um grau específico de dificuldade a ser vencido, né? A gente deve vencer esse mal que tá dentro da gente, né? Da gente julgar pela aparência, a gente julgar pelo olhar, falar assim, caraca, aquela pessoa, não vou fazer nada por ela porque ela tá má, não tá bem, então assim, eu vou fazer com que o meu coração agrada, né? E Mateus, vou fazer uma pergunta a você. Se tratar melhor um ao outro, eu estarei ganhando algo por interesse? Se eu estivesse tratando melhor uma pessoa, eu queria ganhar algo dela, por ela aparentar algo melhor a mim, ela poderia me agregar em algo, eu estaria olhando por interesse e não olhando porque eu quero ajudar aquela pessoa. Amém, meu irmão. Com certeza. Eu tenho para mim que o nosso coração, assim como a língua, é uma das partes mais perigosas e enganosas que a gente tem, né? Então a gente pode perceber que no mundo dos negócios, que até mesmo aqui dentro da própria igreja, às vezes a gente tem um certo favoritismo por algumas pessoas que estão mais bem vestidas, algumas pessoas que estão em uma posição de liderança, e nos aproximamos mais desse tipo de gente, às vezes pelo destaque que podem nos dar, às vezes pelo networking que aquelas pessoas podem nos oferecer, quando na realidade Cristo, ele, se tivesse uma profissão nos dias atuais de hoje, ele seria um excelente profissional de RH, porque ele não julgava pela aparência, ele de forma alguma te olhava da ponta dos pés à ponta dos seus cabelos antes de falar contigo. Ele não se importava com o modo como você se trajava, ou mesmo se você cheirava mal ou bem. Cristo, ele sempre teve um coração voluntário, um coração lindo, onde ele sempre falou com todas as pessoas da mesma forma. Então, assim como ele falou com o rei, ele tratou da prostituta, ele falou com o ladrão antes da sua morte. Então, o maior exemplo que Cristo nos deu foi exatamente esse, de manter sempre o nosso coração limpo e sem intenções errôneas. Ou seja, não nos conectarmos com pessoas apenas pelo que elas podem nos oferecer. Há pouco tempo atrás, nós tivemos uma conversa muito interessante com o nosso líder Vicente, e ele me falou uma coisa muito interessante quando ele tinha perdido o carro, que nós nunca deveríamos julgá-lo pelo carro que ele anda, mas sim pela pessoa que ele é e pelas conversas que ele nos oferece, pelo tempo de qualidade que ele nos deu. E a partir daquele momento, eu comecei a ter outra ótica de como eu deveria ver a humanidade. Porque muitas vezes uma pessoa não é rica de dinheiro, mas ela é rica de tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. E muitas vezes os julgamentos são por coisas fúteis e bestas, né? Tipo, tratar mal alguém por causa de dinheiro, de ter mais dinheiro ou ter menos dinheiro, ou status, ou coisas assim do tipo, né? Fica aquela bajulação com alguns e outros meio que ignoram, assim, tratam mal, né? E quando o Washington estava falando, me veio em mente o que está lá em Provérbios 3, o versículo 27 ao 28, que é: quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa,
Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo. Se pode ajudá-lo hoje. Exatamente. Exatamente isso, gente, que a gente deve fazer. Porque a gente tem que deixar de fazer algo hoje e deixar para que amanhã. Muitas das vezes a gente não pode nem ver aquela pessoa amanhã, né? E a gente fala assim, amanhã eu entrego, amanhã eu dou. Mas quando você vai ver no outro dia, cadê aquela pessoa que você falou que ia ajudar, né? E Jesus Cristo, se próprio Jesus Cristo nunca fez isso, por que a gente deve fazer, gente? Então, meus irmãos, o que a gente está falando aqui hoje é que a gente deve tratar as pessoas com imparcialidade. Imagine se Jesus Cristo, né, quando tava ali, quando desceu o paralítico pelo telhado, aí Jesus Cristo falasse assim, volte amanhã, eu já tô cansado, né? Então, se nem Jesus Cristo, ele desceram um paralítico pelo telhado, então ele falou assim, eu admiro a coragem, e ele foi lá e abençoou aquela pessoa. Se cada pecado, se cada cura que foi feita ali por Jesus Cristo, ele deixasse para outro dia, muitas das vezes a pessoa ia ficar assim, caramba, Jesus não me abençoou, não. Então, por que a gente deve deixar de fazer algo hoje se a gente deixa de fazer algo amanhã? Então, que a gente possa sempre estar fazendo hoje, que a gente possa sempre estar tratando a imparcialidade a partir de hoje. E eu te digo, se você trata umas pessoas bem do que as outras, nós devemos ver os nossos conceitos novamente. Porque Jesus Cristo, ele nunca fez isso, ele nunca tratou uma pessoa bem. Quando o rico foi lá ver ele tratou o rico da mesma forma que ele tratou a outra pessoa que ele tratou, né? E Jesus Cristo é um dos maiores exemplos que nós temos através da palavra. Nós devemos ler a palavra a cada dia, e a palavra sempre se renova nos nossos corações. Então, por que nós tratamos? Porque nós beneficiamos uma pessoa mais do que a outra, porque nós vemos aquela pessoa falando assim, ela vai me ajudar em algo, ela vai me beneficiar em algo. Então, eu vou me aproximar dela, ela vai me ajudar, eu vou ajudar ela. O que eu vou ganhar em troca, né? O que eu vou ganhar em troca? Eu vou ganhar experiência, eu vou ganhar... Enfim. E o que Cristo quer falar através das nossas vidas é que nós devemos tratar cada pessoa imparcial, independente de onde ela veio e quando ela veio. E eu vejo assim, não é simplesmente a forma de falar com a pessoa, porque assim, a gente tem que falar numa linguagem que as pessoas entendam. Então a nossa linguagem às vezes se adapta aos ambientes, mas a intenção do nosso coração é sempre a mesma, né? Sempre tratar com amor, sempre tratar com ser humilde, ser manso e tratar bem, mesmo adaptando a linguagem às vezes para uma linguagem que a pessoa entenda, mas a gente ama aquela pessoa e recebe e acolhe aquela pessoa, né? Exato. E na nossa própria agenda diz os maiores exemplos de Jesus Cristo foi para nossas vidas e é para nossas vidas a cada dia. Diz assim, a trajetória de Jesus a gente consegue observar. O Rei da Glória, ele foi posto num local simples, né? E muitas das vezes a gente fala assim, vou entrar aqui, negócio simples, né? Ele morou por 30 anos em uma humilde aldeia, Nazaré. Pregou em lugares como Samaria e Galileia, regiões que eram objetos de desprezo por parte dos líderes de Israel. Seus discípulos não eram doutores em teologia. Em Cristo nós vemos a imparcialidade. Sabe, gente? Nós devemos ser imparcial com as pessoas. Não devemos ver porque o Daniel aqui ele me agrega em algo e o Mateus não me agrega em algo. Porque eu estou sendo parcial um com o outro. Eu estou vendo ali a forma de ganhar algo em cima da pessoa. Isso também não vem de Cristo. Jesus Cristo ele nunca esperou um presente por ninguém. Ele não falou assim, vou te abençoar aqui hoje e amanhã você retorna com um presente para mim. Jesus Cristo ele falava assim, vá e não peques mais. E por que nós estamos falando assim? Não, amanhã você me entrega. Eu te ajudo hoje e amanhã você me entrega, né? Aquele famoso Pix. Faz o Pix aí. E isso é tão sério, Washington, que lá em João 13:34, só para completarmos aqui um pouco do nosso repertório bíblico, Jesus está falando aos seus discípulos: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros.
Então, você que ainda tem alguma dúvida até agora de que tudo que a gente estava falando está baseado e fundamentado pela palavra, o próprio Jesus coloca debaixo do peso de um mandamento que você deve amar o seu irmão de uma forma imparcial, que assim como ele morreu na cruz por amor, você também deveria sentir esse mesmo amor por alguém. Então, eu te desafio em casa a você perguntar: será que eu realmente conseguiria morrer por alguém? Será que eu tenho esse amor queimando dentro do meu coração dessa forma? Ou será que eu só tenho me conectado com pessoas por interesse do que elas podem me oferecer? Porque aqui dentro da igreja é tudo muito fácil. É um dia por semana. Você pode tratar todo mundo aqui muito bem. Entretanto, dentro da sua casa, com a sua família, com a sua esposa e seus filhos, ou mesmo no seu local de trabalho, faculdade, enfim, você não pode se tornar outra pessoa. Ser imparcial é uma característica a ser levada no seu caráter para todos os âmbitos da sua vida. Então, se você na sua faculdade é diferente de como você é aqui na igreja, você não está sendo uma pessoa imparcial. Se você é desculpa a palavra, tá? Mas se você é um demônio em casa e um santo aqui dentro da igreja, você não está sendo uma pessoa imparcial. Então, que essa palavra consiga trazer desconforto ao seu coração nesse momento, para que realmente você seja confrontado e consiga ver que a imparcialidade, mesmo sendo um dos mandamentos mais difíceis, com certeza foi a maior lição que Cristo tentou deixar para nós enquanto ele estava aqui fisicamente nesse mundo. E eu lembrei de uma frase que meu pai me disse quando eu era mais novo, que eu geralmente andava assim meio bagunçado, camisa de basquete, um short velho, um chinelo, e eu entrei numa loja meio chiquezinha, digamos assim, e o pessoal nem me atendeu, assim, me tratou mal de certa forma. E um tempo depois eu voltei lá novamente com meu pai, e a gente estava já arrumadinho, bem vestido e tudo, e me trataram de uma maneira diferente, né? E eu fui perguntar isso pro meu pai: pai, por que as pessoas tratam alguém diferente simplesmente pela roupa que elas vestem? É algo tão besta, é algo tão fútil, é algo tão sem sentido. E ele me disse uma coisa que eu sempre lembro, né? Graças a Deus meu pai pôde me ensinar muitas coisas, e essa foi uma delas, que ele disse que às vezes tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro, e às vezes nem tanto dinheiro assim tem, né? Tem ali uns milzinho na conta e acha que é o bambambam, assim, né? Então essa frase sempre ecoa na minha mente em muitos momentos, como ecoou agora também. Amém. E isso é verdade, né? O que o Daniel acabou de falar e o que o Matheus também falaram são coisas que infelizmente acontecem no nosso meio social, né? Muitas das vezes quando a gente entra numa loja, acaba que não é o mesmo tratamento com uma pessoa que entra ali bem arrumada. Quando você vai numa empresa, né, e você vai literalmente com um chinelo, um short, uma camisa, eles falam assim: o que você veio arrumar? Você veio arrumar um emprego desse jeito? Então muitas das vezes as pessoas exigem algo de você, por você somente ser uma pessoa, mas elas não pensam na sua capacidade, na sua capacitação, daquele treinamento que você teve, né? E isso é um relacionamento parcial, porque elas veem, se você estiver bem arrumado, você é uma pessoa muito boa. Mas se você vê ali uma pessoa ali desarrumada, mais ou menos, fala assim: esse cara aí não vai agregar em nada, não vai agregar na minha loja, não vai agregar na minha empresa. E isso é um relacionamento imparcial com cada um, né? O Daniel, ele passou aqui por um momento, eu creio que você aí de casa também tenha passado por alguma coisa do tipo, né? Porque infelizmente é uma coisa que acontece no nosso estado, né? Acontece no nosso país, que é aquele tratamento parcial, aquele tratamento julgador, né? A gente tem aquele olhar julgador por cima da pessoa, e é uma das coisas que Cristo também repreende. Se você olha para a pessoa de cima a baixo e você já julga, você no seu pensamento, ali você já está em pecado. É uma coisa que está escrita aqui na nossa agenda, que diz assim: se tratarem os outros por favoritismo, estarão cometendo pecado. Se eu trato bem uma pessoa por ela agregar algo na minha vida, ali eu estou cometendo pecado. E isso que Deus quer que a gente não cometa. Amém, Lagoinha? Então que a gente possa tratar as pessoas com imparcialidade, como Cristo fez isso.
como Cristo sempre está fazendo. E uma coisa que está escrita aqui na nossa conclusão da nossa agenda, diz assim: a nossa forma de se relacionar com as pessoas é como um comprovante do nosso amor ao Senhor. Afinal de contas, como escreve o apóstolo João em sua primeira carta, 1 João 4,20, diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, como é que você pode amar uma pessoa que você nunca nem viu na sua vida, e aquele irmão que está sempre do seu lado, que está ali te ajudando, você trata ele mal, você trata ele com parcialidade? Então, que possamos, a partir do dia de hoje, a partir desta segunda-feira à noite, possamos ser imparciais com as pessoas, que possamos a cada dia tratar bem as pessoas, a cada momento, porque nem de Jesus Cristo veio isso, porque de nós que somos carne, e nós somos discípulos de Cristo. Jesus, ele não teve um olhar ali julgador para os discípulos que eram pescadores. Imagina se ele falasse assim: povo pescador, não vou nada pegar esse povo, para quê? Não vai me ajudar. Eu quero olhar para aquele que é de si, que é aquele que tem estudo, que é aquele que é preparado. Mas Jesus Cristo, ele não se importou naquele momento. Ele falou assim: venham. E ele diz assim: venham até mim aqueles que estão cansados. Como é que a gente consegue ainda no dia de hoje ser parciais com as pessoas, né? Então que a partir de hoje possamos ser imparciais, que possamos olhar com o olhar de Jesus Cristo. Pode falar. Sim. Não, eu gostaria de frisar uma coisa também, que ao meu ver é importante, que eu não sei se algumas pessoas estão entendendo dessa maneira, mas eu gostaria de frisar que em momento algum a gente está demonizando dinheiro, ou dizendo que dinheiro é ruim, que não pode ter dinheiro, ou coisa assim do tipo. Porque às vezes criou essa cultura assim de que humilde é aquela pessoa que não tem tanto dinheiro. E não é bem assim. Eu creio que Deus, ele nos quer fazer próspero, ele quer fazer que as bênçãos sejam derramadas em nossas vidas, mas ele conhece a intenção do nosso coração. Porque à medida que o crente que segue a Jesus, ele é abençoado, ele abençoa outras pessoas, né? Então aquele dinheiro não fica ali preso nele, mas abençoa outras pessoas. Então eu creio que Jesus, ele quer nos abençoar e quer nos entregar dinheiro também, né? A gente vê exemplos de reis, Salomão e tantos outros, né? E para deixar claro isso, que dinheiro não é ruim, dinheiro é bom, mas a gente não pode idolatrar o dinheiro, como Jesus conversou com o jovem rico, né? Amém, gente. Então é isso, que nessa segunda-feira, a partir das próximas semanas, né, essa semana que vai passar, que você possa pensar e repensar nas suas atitudes, naquilo que você tem feito, aquilo que você faz, se tem agradado a Cristo. Porque Jesus Cristo, ele foi imparcial com a pessoa. Ele foi imparcial com as pessoas que passaram na frente dele, que pediram cura, que pediram salvação, que se renderam a ele. Então, que o nosso coração sempre possa estar em paz, porque nós tratamos cada um de acordo e forma como Jesus sempre amou. E uma coisa que eu queria acrescentar para a gente finalizar e orar: se Jesus Cristo não fez nem acepção com as pessoas, quem somos nós? Então, que você em casa você possa refletir, que você possa pegar esse estudo desse GC de hoje e você possa repensar em tudo que você fez na sua vida, que você possa pensar nos tratamentos com cada pessoa que você teve, e que Jesus, ele possa entrar na sua vida e você possa sentir de pedir perdão àquela pessoa como você tratou. Porque não devemos ser parciais com as pessoas, nós devemos ser imparciais. Nós devemos olhar com amor e o olhar de Jesus Cristo por cada um que passou na vida dele. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos, Jesus, por este momento. Nós queremos, Pai, te agradecer, Pai, por esse mais um GC Online, Pai, por mais uma segunda-feira que o Senhor tem nos abençoado. Pai, que esta palavra, Senhor Deus, possa ter entrado, Senhor Deus, ao coração de cada, Pai, telespectador que está em casa, Pai, por cada família, Pai, por cada casal, Senhor Deus, que está aí, Pai, em casa, Senhor Deus, pedindo, Pai, clamando pelo Teu nome, Pai. Nós queremos, Pai, te agradecer, Senhor Deus, por esta palavra, Pai, que entrou no coração de cada um, Pai. E que possamos, Senhor Deus, ser imparciais, Senhor Deus, com cada pessoa, Pai, que passar sobre as nossas vidas a partir de hoje, Pai. É isso que te pedimos e te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nasce
E do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. E era eu, condenado era eu.